Olá a todos, sejam bem-vindos. Como é que vocês estão passando esses 4 meses de pandemia, né? E aí, como é que fica a situação? Pois bem, muita gente tá lá arrancando os cabelos já, muita gente questionando do estresse, da ansiedade e que estão ficando louco. Olha só, por isso o tema dessa semana. O tema dessa semana é quando procurar ajuda psicológica. Um tema muito pertinente para a gente discutir nesses 4 meses, né? Vamos lá, gente. A gente tem um estereótipo de achar que só vai para o psicólogo quem é louco, só vai para o psiquiatra quem é louco. Vamos desmistificar isso que não é a realidade, tá? Ninguém nasceu, pediu para nascer com doenças mentais ou com alguma predisposição caracterológica ou algum tipo de personalidade que influencia um desconforto a mais na questão de saúde mental. A gente tem que ver o outro, ver a outra pessoa como ser humano. Esse é o primordial. Segundo, todos nós em algum momento da nossa vida precisamos de psicólogo. Aí você vai me dizer, eu não preciso de nada disso. Ah, precisa sim. Ou então você não vai adquirir um carro, ou então você não vai passar num concurso público, que você não vai precisar de um psicólogo. Oh, pasme, deixa eu contar para vocês. Passando no concurso público, você vai precisar de avaliação psicológica para aquele cargo efetivo que você está. Para tirar a carteira do motorista, você precisa da avaliação psicológica. Então, meus parabéns. Um dia na vida de vocês, vocês vão passar pelo psicólogo, tá bom? Então, que tal olhar esse profissional com outro olhar e dizer exatamente em quais circunstâncias a gente trabalha? Obviamente, são inúmeras, eu vou destacar algumas que são essenciais para a nossa vida. Então, o psicólogo é aquele profissional que fez a graduação durante 4 anos, para alguns que ficam só na parte mais de formação profissional ou de formação didática, e aqueles que ficam 5 anos para atuação de formação profissional. Nós psicólogos fazemos testagens e somos os únicos profissionais que fazem testagem de avaliação psicológica, somos só apenas nós. Somos também responsáveis por um diagnóstico diferenciado em algumas patologias, como transtorno de hiperatividade, autismo e outras questões relacionadas a neurológicas, porque nós que temos capacidades e somos gabaritados para tal. Instrumentos psicológicos são apenas do psicólogo, o próprio nome já diz, tá? Vários tipos de avaliação, desde a carteira do motorista, como eu já citei, desde essas avaliações para diagnósticos diferenciados, principalmente neurológicos, como avaliação em porte de arma, para cirurgia bariátrica. Ai, a gente precisa avaliar a pessoa se ela está em condições de manter aquela condição que ele quer de uma nova vida atual. Outros tipos de avaliações de outras cirurgias, sim, alguns médicos solicitam, porque eles veem que o paciente pode não ter a condição favorável para a continuidade daquilo. A gente faz avaliação de desenvolvimento de inteligência das crianças, a gente faz de QI, coeficiente de inteligência. A gente faz avaliação para entrar em qualquer tipo de concurso público, avaliação para aviadores, avaliação, já falei porte A, né? Jurídica, para petições jurídicas de todos os sentidos, inclusive mudança de nome por causa das mudanças de sexo. Então, somos profissionais habilitados para todas as áreas. Temos profissional psicólogo, desde a psicologia do esporte, do trânsito, jurídica, neuropsicológica, educacional, institucional, clínica e aí vai, hospitalar. Então, a gente atua em diversos campos. Eu costumo dizer assim, para sintetizar a situação. Nós atuamos onde tem relações de pessoas. Onde tem pessoas, o psicólogo tem que estar presente. Estamos lá para trabalhar essas relações. E é trabalhando relações que a gente vai falar agora. Quando a gente fala em como procurar
ajuda psicológica, a gente está falando que você, enquanto um ser que necessita dessa ajuda, está sendo comprometido nessa questão de função de relação, essa função de comunicação. Também é o primeiro passo que eu vou passar. Por quê? A gente vive em sociedade, a gente vive em núcleos familiares, a gente vive em núcleos mais ampliados, a gente está em uma fase de modernidade em que o núcleo familiar foi bem diferenciado, os casais iniciais podem não estar mais juntos, fizeram outras famílias que fizeram outras famílias, então você tem filhos que é do pai, de mãe separada, que já foi de outro pai, que não sei. Então, assim, a gente tem uma substância maior de núcleos nessa modernidade que a gente tem. E outros núcleos formados, graças a Deus, por casais homoafetivos. E quando eu digo graças a Deus, é sim, porque eles têm o direito de constituir família, eles têm o direito de ser felizes, eles têm o direito de criar filhos, sim. A gente tem o ato de adoção como um ato supremo, um ato de amor mesmo, amor como se fosse de pai e de mãe que veio da barriga. Então, por que não os casais homoafetivos também criarem suas famílias e seus filhos, não é mesmo? Então, quando é que a gente vai procurar ajuda? Nesse sentido também, olha, de paternidade, de separação, a gente também atua. Mas vamos lá. O psicólogo é aquele que vai trabalhar o comportamento e as emoções, como disse, também trabalha os transtornos mentais como um apoio diferenciado para a psiquiatria. A gente atua com a fala, com os instrumentos que a pessoa nos traz. E eu costumo dizer assim, a psicologia flui quando o paciente tem empatia com o psicólogo. Isso a gente tem que deixar de conotação, porque você pode ser o melhor psicólogo do mundo, se a pessoa não tiver empatia com você, não vai fluir. E é de extrema importância que o paciente, além dessa empatia, queira fazer a terapia. Porque não adianta nada você estar lá trabalhando e o paciente não está querendo trabalhar porque ele não quer fazer a terapia, porque ele não acredita e porque ele está ali, porque a empresa mandou, porque o pai está obrigando, porque a mãe está obrigando, porque a esposa está obrigando, enfim, não funciona assim. Se ele não quiser mudar, que é o principal fator, não funciona. Então, sem muitas delongas, para não ficar um vídeo enorme, o nosso canal é Psicofalando do Dia a Dia, então é uma coisa para ser mais calma, mais salutar, para a gente vivenciando e adquirindo as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Eu citei aqui algumas coisas que a gente pode começar a perceber no nosso dia a dia que, nossa, será que eu estou precisando de um apoio psicológico? Vai lá e procura um psicólogo. Não é só pela questão da pandemia, não. É porque você quer mudar alguma coisa em si que está te incomodando, tá certo? Então a gente tem algumas questões. A primeira de todas, insônia. Insônia ou processo de dormir. Porque muita gente faz assim, eu tenho insônia, passo a noite toda em claro, mas dorme o dia inteiro. Então não é insônia, você só está com mudança do processo de dormir. E por que essa mudança do processo de dormir? Aí você vai ter que conversar com você mesmo por que você fez essa mudança. São as lives da noite que você está passando a madrugada toda assistindo live, então você vai dormir o dia inteiro porque não está saindo de casa para trabalhar, está trabalhando no home office. Então veja as prerrogativas disso. Mas assim, perceba o sono de vocês. O sono tá cortante, o sono está te prejudicando de alguma forma. Não acorda com a sensação de que dormiu bem. Levanto várias vezes à noite, de súbito, estou sentindo alguma reação, então perceba como é que está seu sono e vamos procurar interpretar eles. Segundo, sintomas físicos. A gente sabe que tem muitas patologias clínicas, obviamente, mas tem muitas que são emocionais. Então, assim, vai ter apresentações sintomáticas físicas, vai procurar ajuda médica, vai fazer os exames necessários. O médico dizendo que não tem nada, que é de fundo emocional, pode procurar ajuda. Mas eu saliento assim, procurar a questão física e emocional ao mesmo tempo, tá bom? Muitos sintomas físicos são decorrentes principalmente do nível de estresse e ansiedade desgovernado. Então, isso a gente tem que pautar.
Vocês sabiam que no Brasil a gente tem um índice muito grande de procura por atendimento psicológico pela depressão e pela ansiedade? Pois é, minha gente, as pessoas só vão procurar o psicólogo pela depressão e ansiedade, porque já está avançado. Se você procurasse com antecedência, não chegaria a tal ponto. Outra questão muito importante que vale salientar é a sensação de não pertencer a algum lugar. Então, aquelas pessoas que começam a dizer assim, sabe, eu estou no meio de uma multidão e me sinto sozinho. Eu não estou me sentindo pertencente dentro de casa. As pessoas estão falando comigo e parece que eu estou viajando, parece que eu estou flutuando e eu não estou me sentindo pertinente aqui. Então, por que essa sensação? Por que esse temor? Então, vamos conversar sobre isso. Quando vocês percebem que essa questão de insônia, essa falta de pertencimento está afetando o dia a dia de vocês, se há uma mudança brusca no processo alimentar, ou seja, estou ganhando muito peso, perdi peso demais, estou deixando de comer por alguma sensação de desprazer, ou eu estou comendo absurdamente porque eu estou compensando minha fome de alguma forma, também é um sinal que a gente precisa de ter uma avaliação psicológica. Uma coisa que muito aparece no consultório é a dificuldade nos relacionamentos. E quando eu falo aqui nos relacionamentos, eu não quero só atingir relacionamento entre casais, essas inter-relações, mas eu quero atingir todos os tipos de relação. A relação de trabalho, a relação nas escolas, é relação no casamento, é relação de pais e filhos. Então, teve dificuldade, está se sentindo incômodo com isso? Procura o psicólogo. Outro sintoma passou por algum tipo de trauma, e olha que esse período aqui em Sergipe mesmo, a gente já ultrapassou 1.000 mortes por Covid, é um tipo de trauma. Sim, a gente está passando por uma neurose de angústia, uma neurose traumática. Então, vida que não segue após esse tipo de trauma, após esse tipo de perdas, não conseguir trabalhar as 5 fases do luto, que a gente já falou aqui em um vídeo. Então é importante sim procurar ajuda psicológica urgente. Uma coisa que é um fator importante que vocês podem procurar ver é o desinteresse pelas coisas que gostava de fazer. Já falei em alguns vídeos para você como é que eu gosto de fazer. Eu gosto de perguntar o que é que você gosta e faz nesse momento. Será que tudo que você gosta de fazer você está fazendo? Então, isso é um fator primordial e importante, porque isso denota que a gente está deixando muita coisa a desejar, que a gente está deixando as coisas para depois, e não é assim que funciona. Então, vamos nos observar mais, se a gente está fazendo aquelas coisas que a gente gosta de fazer, se a gente está perdendo o interesse nessas coisas que a gente gosta de fazer. Gente, a gente está para viver e viver com prazer, e viver fazendo as coisas que gosta, e viver com compromisso. Deixar de fazer as coisas que gosta só atrapalha a gente. Então essas são algumas dicas que eu gostaria de passar para vocês no momento de pedir ajuda terapêutica. Tem aqueles que querem, têm curiosidade de saber como é um tratamento psicológico. Também pode pedir ajuda, tá? A gente vai dizer se há necessidade de continuidade ou não, se por algum momento a gente pode, como eu posso dizer, dar algumas alternativas para vocês seguirem adiante, tá bom? Gente, o que eu gostaria de dizer é isso: procura ajuda sempre que necessário, seja do psicólogo, seja do médico, seja do psiquiatra. Não tenham medo de ir para o psiquiatra, porque ele é um médico que vai cuidar de você. Um fisioterapeuta, um nutricionista, um fonoaudiólogo, procura os profissionais. Quando a gente indica, quando eu chego e digo assim, olha, você precisa ir para um nutricionista, você precisa ir para um fonoaudiólogo, você precisa ir para o psiquiatra. Não é porque eu quero que você gaste dinheiro, não é porque eu estou dizendo que você está doente, eu estou dizendo que você precisa melhorar nesses aspectos, tá bom?
Olha, um beijo para vocês e até semana que vem.